Se você é mais antigo no canal, você deve lembrar da loja Pano de Vela. Acontece que ela se tornou a parceira oficial do Nerd All Stars. E agora, muito mais coisa foi adicionada e atualizada no site panodevela.com.br. Tem camisetas, inclusive são as que eu uso nos vídeos. Tem meias, Funko Pop, chinelos temáticos e inclusive os meus desenhos. Quadros desenhados e pintados por mim mesmo. E para comemorar, os 10 primeiros quadros vendidos irão autografados. E se você usar o cupom NerdAllStars5, você vai ganhar 5% de desconto em qualquer item do site. Então dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição e passa lá na panodevela.com.br. 3 encarnações distintas, passando por 4 editoras diferentes. Um herói com uma relação simbiótica com um artefato alienígena. Em outros momentos, um gênio tecnológico. Mas independente da sua versão, muito reconhecido pelo seu bom humor. Esse é o Besouro Azul. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e baixa o aplicativo do canal, o link para ele tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a origem. A história do Besouro Azul vem de muitos anos e começou em outra editora. O personagem surgiu em 1939 na revista Mystery Man número 1, criado por Charles Nicholas, publicado pela Fox Features Syndicate. Dan Garrett era um policial que simplesmente durante a noite usava uma máscara e combatia o crime, batizado como Besouro Azul. Com o tempo, ele passou a ser o herói em tempo integral, usando uma malha à prova de balas e tomando um composto especial chamado Vitamina 2X, que lhe dava mais força e energia. O personagem fazia um certo sucesso, mas a Fox Features entrou em falência e vendeu algumas publicações para Holyoke Publishing, incluindo o Besouro Azul em 1944. Aqui ele teve mais algumas edições, inclusive ganhando um parceiro mirim, o Spark. Mas isso durou pouco, porque 2 anos depois a Fox Features se reergueu e recomprou os direitos do Besouro. Até que em 1954 finalmente veio a Charlton Comics e adquiriu o Besouro Azul definitivamente. Mas foi só 10 anos depois, em 1964, que a Charlton recriou e alterou completamente o personagem. A versão repaginada do Besouro Azul na Charlton Comics é Dan Garrett, agora com 2 T's no final, sendo refeito por Joe Gill e Bill Fractal em Blue Beetle Volume 3, número 1. Aqui, Dan era um arqueólogo que, enquanto explorava tumbas pelo Egito Antigo, encontra o sarcófago do lendário faraó maligno Khephren, e ali ele se depara com um misterioso escaravelho azul. Ao tocá-lo, ele tem uma visão de um antigo deus egípcio que diz que Dan pode dominar o poder do escaravelho se usá-lo com sabedoria. E ao pronunciar as palavras Kajida, ele se transforma no poderoso Besouro Azul. O escaravelho deu a Dan super força, visão raio-x, capacidade de voar e rajadas energéticas, além de criar uma espécie de armadura feita de uma malha especial super resistente. Dan se tornou super-herói por algum tempo, até que por volta de 2 anos depois surge Theodore Stephen Cord, conhecido só como Ted Cord, criado por Steve Ditko. Ted era um jovem brilhante, mas que foi enganado pelo seu tio cientista Jarvis Cord a ajudá-lo na criação de uma fórmula onde ele a usou para criar uma espécie de exército de super seres para planos malignos. Tentando evitar isso, Ted recorreu a um antigo companheiro da faculdade, exatamente Dan Garrett, que era praticamente um gênio e bastante confiável, mas que Ted não sabia que era o Besouro Azul. Os dois são capturados e Dan revela seus poderes derrotando Jarvis, mas ao custo da sua própria vida.
Pouco antes de morrer, Dan dá o escaravelho a Ted Kord e pede para que ele siga o seu legado, se tornando no novo Besouro Azul. Mas diferente do seu antecessor, Ted não conseguiu fazer o escaravelho funcionar, e depois de muitas tentativas falhas, ele decide deixá-lo de lado e começa a sua carreira heróica usando apenas a sua inteligência, treinamento e recursos milionários. Ele criou o seu próprio uniforme, arsenal e até veículos, sempre usando como base o conceito visual do Besouro Azul. Atuando como herói, Ted lutaria contra o crime a partir daí, e às vezes interagindo com outros heróis da Charlton como o Questão e o Capitão Átomo. Isso até a década de 80, quando a DC comprou a editora e incorporou os personagens depois da Crise nas Infinitas Terras. Agora na DC, a história do Besouro Azul foi mantida praticamente intacta, com todo o legado de Dan Garrett sendo passado para Ted Kord, sendo a maior diferença aqui que Dan não era um colega e sim um professor de Ted Kord. Como Besouro Azul, Ted foi bastante útil durante a crise e depois que incorporado na cronologia oficial, foi adicionado à nova Liga da Justiça Internacional, onde inclusive conheceria o seu futuro melhor amigo, o Gladiador Dourado, com quem fez várias parcerias ao longo das histórias. O Besouro Azul já participou de outras equipes como a LOL e a Justiça Suprema, e sempre foi um personagem com inteligência a nível genial, expert em ciência, engenharia e tecnologia. Inclusive criando seu veículo voador chamado Bug, que serviu de transporte até mesmo para a Liga da Justiça. Mas essa genialidade não costumava ser levada a sério, porque Ted sempre foi um piadista, um alívio cômico. Então, ao mesmo tempo que ele era genial, ele era muito engraçado. Isso durou até os eventos iniciais da Crise Infinita, onde Ted Kord descobre as reais intenções de Maxwell Lord, que planejava usar o satélite conhecido como Irmão Olho para eliminar todos os meta-humanos da Terra. E por isso, Ted Kord é morto por Maxwell Lord em 2005. Nesse período, o escaravelho do Besouro Azul ficou perdido, até que o Mago Shazam o encontra e o mantém na Pedra da Eternidade. Mas quando o local é destruído durante o arco Dia de Vingança, o artefato volta a cair na Terra, onde é encontrado por um garoto hispânico chamado Jamie Reyes, residente de El Paso, no Texas. Jamie foi criado por Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner e apareceu pela primeira vez em Crise Infinita número 3 de 2006. Ele encontra o escaravelho e, sem saber o que era, o leva para sua casa. E naquela noite, o artefato desperta e se funde à sua espinha dorsal, se assimilando numa forma simbiótica. Com isso, Jamie se tornou capaz de cobrir o seu corpo com um exoesqueleto feito a partir do escaravelho e tendo acesso a todo um arsenal de armas. Até que Jamie descobre o legado deixado por Dan Garrett e Ted Kord, assumindo definitivamente o manto de Besouro Azul. Só que com o tempo, a verdadeira origem do escaravelho é revelada. Aquilo era um artefato alienígena vindo de uma raça conhecida como Reach, e o nome daquela relíquia era Khajiit-Da, as mesmas palavras que Dan Garrett usava para ativar o seu poder. Os Reach criaram vários Khajiit-Da como arma simbionte e as espalharam pelo universo, onde eles seriam eventualmente encontrados pelos habitantes locais, se assimilando a eles e assumindo aquela forma de exoesqueleto. Uma vez assimilado ao seu novo hospedeiro, os Khajiit-Da reescreveriam a sua personalidade usando aquele ser como um infiltrado dos Reach, dominando o planeta para a nova raça. Assim, os Reach conquistavam territórios em diversas galáxias. O Khajiit-Da da Terra foi descoberto pela primeira vez pelo maligno faraó Khephren, que usou o seu poder para que o seu reino prosperasse. E quando ele morreu, o escaravelho foi mantido no seu sarcófago até ser encontrado por Dan Garrett milênios depois.
Agora, os Reeds queriam iniciar a conquista da Terra, mas a convivência com os humanos ao longo dessas várias eras deu ao Escaravelho um livre-arbítrio, se rebelando contra seus criadores. E graças a isso, em vez de se tornar uma arma dos Reach, Jamie Reyes, o novo Besouro Azul, lutou contra eles ao lado de outros heróis como os Lanternas Verdes, que já tinham vários conflitos contra os Reach há eras atrás. Jamie foi o Besouro Azul que mais conseguiu explorar o Escaravelho, lhe dando basicamente as mesmas habilidades de Dan Garrett, além de ser capaz de transformar parte do seu exoesqueleto em armas e gerar escudos de energia. Depois do reboot dos Novos 52, a história do Besouro Azul teve leves alterações. Dan Garrett ainda era o Besouro Azul original, passando o manto para Ted Kord, mas Ted, nessa realidade, não morreu. Depois da morte do seu pai, ele chegou a se tornar um protegido de Lex Luthor, que tentava lhe ensinar como comandar as indústrias Kord. Ele atuava como Besouro Azul da mesma forma que antes do reboot, com habilidades, recursos e tecnologia, enquanto Jamie Reyes encontrou o Escaravelho e ganhou os poderes. Então atualmente no Renascimento, Ted Kord e Jamie Reyes coexistem como duas versões diferentes do Besouro Azul. Fora dos quadrinhos, Dan Garrett e Ted Kord apareceram em Batman Os Bravos e Destemidos e Justiça Jovem, enquanto Jamie também apareceu em Batman Os Bravos e Destemidos e Justiça Jovem, além de Justice League Action e nos filmes animados Liga da Justiça vs Jovens Titãs e Jovens Titãs Contrato de Judas. E Jamie também apareceu nos jogos Lego Batman 3 e Injustice 2. O herói nunca surgiu em filmes live action, mas já teve representações na série Smallville com Ted Kord em sua forma civil e com Jamie no seu traje de besouro. E assim como os outros personagens vindos da Charlton Comics, Alan Moore usou o Besouro Azul como inspiração para criar um personagem único em Watchmen. Usando Ted Kord como referência, pegando seu lado mais humano, principalmente em relação aos outros, adicionando seus itens como veículos e armas, mesclando um pouquinho também com a ideia do Batman, surgiu o Coruja. 3 encarnações diferentes, que passaram por vários reboots, mas que todos receberam a devida atenção em seus períodos de atuação. Personagens que trazem leveza para o universo DC, enquanto abrangem seus horizontes para temas como invasão alienígena e conspiração. Não tá entre os heróis mais famosos da editora para o grande público, mas é sim um dos personagens mais queridos pelos fãs dentro e fora dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta qual é o seu Besouro Azul favorito. O meu é o Ted Kord. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.